Olá, amigos! Nós estamos no período do começo da Quaresma. Quaresma lembra exatamente a obra maior de Jesus. Nos quer preparar para essa obra maior, que era a sua morte e a sua ressurreição. Mas na leitura desse domingo foi colocada exatamente a tentação de Jesus. Essa tentação aconteceu logo após o seu batismo. E nos diz o texto que Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. E lá ele estava jejuando e orando. Isso é importante. Ele jejuava, mas não só jejuava, ele orava. E nesse sentido, o Evangelho, os Evangelhos são exemplo para nós, registrando sempre em momentos importantes na vida de Jesus, na sua tarefa de salvar a humanidade, Jesus se recolhia e fazia oração. E nesse momento ele também estava lá jejuando e orando. Depois de muito tempo, 40 dias, diz o texto, Jesus sentiu muita fome. E foi nesse momento que o diabo aparece para tentar Jesus, para testar Jesus, para tentar desviar Jesus. Isso era no início do seu ministério público, que culminaria então com a morte e ressurreição de Jesus. Depois de ele ensinar e fazer milagres, mostrar que ele realmente era filho de Deus, aí ele foi crucificado. Mas o detalhe é que o diabo se aproveita exatamente das fragilidades nossas. E por isso a primeira tentação era para ele transformar pedras em pão. Se és filho de Deus. Vejam bem, novamente, e aí essa é a tentação, né? Não acreditar na palavra do Pai dita no batismo, que disse: este é o meu filho amado, a ele eu vi. Então o diabo bota em dúvida essa palavra do Pai. E aliás, essa é a estratégia do diabo, sempre botar em dúvida aquilo que a Bíblia ensina, sempre colocar em dúvida a palavra de Deus. E aí Jesus responde que o homem não só vive de pão, mas de toda palavra que procede de Deus. Na segunda tentação, vejam bem, o diabo não desiste como simples, não. Ele pede para Jesus se jogar do alto do pináculo. E Jesus, citando inclusive a Bíblia, o Salmo 91, 12, que Deus iria impedir que a gente ia se machucar e tropeçar em pedras. Mas esse salmo é um salmo maravilhoso que ensina que Deus protege nossos caminhos no dia a dia. E não é um salmo que diz que podemos fazer espetáculo público, testar a Deus. E por isso Jesus responde que também a Bíblia ensina que não se deve provar, tentar a Deus. Mas o diabo não está satisfeito. E aí ele mostra todos os reinos e diz: tudo isso é teu, se você se ajoelhar e me adorar. Ele queria transformar Jesus num simples, poderoso, autoridade terrena. Aliás, era essa expectativa messiânica das pessoas da época de Jesus. Eles queriam um rei terreno que libertasse o povo de Israel
do domínio dos romanos. Então, o diabo exatamente vai na mesma direção, diz, todos os reinos do mundo vão ser teu se você prostrar, me adorar. E a resposta de Jesus é que devemos somente adorar a Deus. Isso é importante, gente. Tem muita gente que se diz cristão, que cultua outras coisas que não é Deus, que invoca outras coisas que não são Deus. Então estão seguindo a recomendação do diabo. E nós não devemos ceder. Deus deve estar em primeiro lugar, segundo o primeiro mandamento. E só Ele devemos prestar culto e a ninguém mais. Então, depois de Jesus dizer que só deve se adorar a Deus, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto, diz o texto que o diabo, ele foi embora por algum tempo. E esse algum tempo também é interessante. O diabo não desiste. Ele continuou tentando Jesus ao longo de todo o ministério, até o último momento, tentando afastar dele da cruz para ele não realizar a obra da salvação. E isso vale também para nós. Nós cristãos precisamos seguir o exemplo de Jesus e orar e pedir força para que o diabo não consiga nos afastar da fé em Jesus Cristo. Para que o diabo não faça coisas, por exemplo, como a gente acreditar em outras coisas, buscando proteção, auxílio, que não seja Deus. E também para nós sempre servir a Deus e não nos afastar da fé. Um outro ponto que o diabo coloca muito, ele coloca na nossa mente que nós somos capazes de nos salvar. Não somos. Jesus teve que pagar nosso pecado na cruz. E essa fé nós precisamos levar até as últimas consequências em nossa vida para realmente sermos herdeiros da vida eterna. Que Deus conceda a cada um de nós força para resistirmos às investidas do diabo. Amém.